Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Sermão da Montanha é basicamente uma síntese de todo o Evangelho. Alguém já disse que se nós perdêssemos a Bíblia toda e ficássemos apenas com Mateus de 5 a 7, o Sermão da Montanha, nós já teríamos o Evangelho todo nas mãos. E curiosamente, a parte onde Jesus fala sobre a oração está localizada exatamente no centro do discurso, no meio do discurso. E não é por acaso, porque nós sabemos as exigências do seguimento a Cristo. O compromisso que nós devemos assumir, sobretudo na questão da mudança do coração. E é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. É a proposta da Quaresma. Então, depois que Jesus faz todas as exigências que antecedem essa passagem que nós lemos no Evangelho, ele disse: sejam humildes, sejam mansos, sejam pacificadores, tenham um coração que se condói, feliz daqueles que choram, tenham fome e sede de justiça, tenham misericórdia, tenham um coração puro, tenham cuidado para que vocês não corrompam a vossa consciência de fé. Então vocês serão felizes. O Sermão da Montanha começa desse modo, chamando a um compromisso de aquisição de virtudes que só Jesus tem. Ora, quem tem essas qualidades espirituais é Jesus. Mas ele diz: vocês querem ser felizes? Desenvolvam essas virtudes, porque daí também vocês serão sal e luz. E depois ele fala sobre a eternidade da lei,
o valor da lei. Eu vim para cumprir a lei, eu não vim para extingui-la, eu vim para levá-la à perfeição, eu vim para internalizar a lei de Deus no coração de vocês. Portanto, foi dito a vocês: não matarás, mas eu vos digo, o simples fato de vocês antipatizarem uma pessoa, vocês já estão matando essa pessoa dentro de vocês. E se vocês ofenderem com a boca, piorou. E se vocês disserem acerca dessa pessoa raca, ou no sentido de vocês dizerem acerca dessa pessoa, essa pessoa morreu para mim, se não entrar em acordo com essa pessoa no caminho da existência, então você será réu de juízo. Foi dito a vocês: não adulterarás. Eu digo a vocês que a simples mente, no sentido de cabeça, de olhar, que malicia, a mente que é carregada de pensamentos maliciosos, sensuais, que deseja, que objetifica a outra pessoa, Jesus diz: essa pessoa já cometeu adultério. Digam sim quando for sim, não quando for não. Por quê? Porque o meu chamado é para que vocês sejam sinceros de coração. O que passa disso vem do demônio, é sim, sim, não, não. A palavra do discípulo de Cristo tem que ser uma palavra confiável. Então, sejam sinceros, façam os cortes necessários no comportamento de vocês, na alma de vocês. Até ele diz, né, é melhor arrancar um olho se ele for motivo de queda, é melhor arrancar uma mão se for motivo de queda, é melhor arrancar um pé se o pé for motivo de queda. Dizendo assim, vocês têm que fazer os cortes necessários na vida de vocês, se vocês quiserem o reino dos céus. Então, tudo isso antecede aqui, amém? Essa parte. Então veja que Jesus faz uma série de exigências éticas, morais, comportamentais. E aqui ele entra na sessão de oração para dizer o seguinte: vocês não estão sozinhos nessa jornada da transformação de vocês. Vocês têm um Pai no céu, amém? Percebe a pedagogia de Jesus? Vocês têm um Pai. Então ele entra nesse momento aqui que nós lemos, trazendo a nossa consciência que nesse caminho do nosso andar segundo o Espírito, olhando para dentro de nós mesmos, identificando as nossas falhas de caráter, nós estamos nesse tempo favorável de mudança de caráter, de comportamento, de conduta, a partir da mudança do íntimo, amém? O que é a quaresma? Senão um tempo aonde toda a liturgia e as leituras e as penitências nos levam a olhar para dentro de nós mesmos e fazermos os cortes que são necessários. Agora, hoje Jesus está recordando esse Deus que pede a vocês a mudança do coração de vocês, é Pai de vocês. E o que o Pai faz? O Pai ajuda o Filho, amém? Então nesse processo de mudança nós não estamos sós, nós precisamos de uma disposição interna de trilhar esse caminho, de olhar mais apurado sobre as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente deseja, a nossa conduta, o modo como a gente age, e identificar o que não está de acordo com o ensino do Evangelho. Mas ele diz hoje: o Pai está com vocês. Por isso, quando vocês forem orar, a primeira coisa, num caminho de oração, numa consciência de oração, vocês devem entrar na presença de Deus, sabendo que vocês estão entrando na presença não de um Deus pagão,
que tem que ser acordado por quem está orando, tem que ser constrangido à custa de muitas palavras. Até mesmo naquela época os pagãos se autoflagelavam para chamar a atenção das divindades, amém? Então ele começa fazendo essa comparação. Ora, com vocês é diferente, porque quem não conhece a Deus, que ele chama aqui de pagãos, esses que não conhecem a Deus, os pagãos, eles usam de muitas palavras, porque o Deus deles não tem proximidade. O Deus deles é um Deus distante, nem existe. Mas então eles têm que orar e falar muita coisa, e até mesmo se autoflagelarem, porque eles acham que eles vão em algum momento constranger essa divindade, chamando a atenção para a necessidade deles. Agora vocês não. Por quê? Diga-se comigo: porque eu sou filho. Amém? Olha que bonito isso aqui. Então Jesus está dizendo: não sejais como eles. O Pai de vocês é tão presente na vida de vocês 24 horas por dia, até mesmo quando vocês dormem, Ele vela por vocês, que Ele sabe exatamente o que vocês precisam antes que vocês peçam. Será que eu sou conhecido por Deus? Sim. Jesus está dizendo acerca de uma necessidade que talvez ninguém saiba, só você dentro do seu coração. Jesus está dizendo: o Pai sabe. Por quê? Porque o nosso Deus não é uma divindade pagã, distante, que está dormindo. O nosso Deus é Pai, próximo, cuidadoso, presente, nos conhece por dentro e por fora, nos conhece tanto por dentro que sabe a nossa necessidade mais íntima, que ninguém conhece, só você sabe. Jesus diz: Deus sabe. Então, em relação a esse Deus que é vosso Pai, não são necessárias muitas palavras. Aliás, nem palavras são necessárias. Por quê? Porque Deus vê o coração. Amém? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: a oração é um olhar lançado aos céus. É o olhar de quem se vê pequeno, se sabe necessitado de Deus, dependente de Deus. Até porque também o muito falar na oração mantém a nossa alma no estado de freneticidade e nos impede de ouvir a voz de Deus. Só você fala, amém? A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo que se estabelece. Então Jesus diz assim: não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós peçais. Vós deveis rezar desse modo: Pai. E aqui é o primeiro ponto: Pai. Porque se eu não me sei ou não me entendo filho desse Deus, a oração nem começa. Amém? Por que ela não começa? Porque na relação pai e filho tem o elemento da confiança. Se esse Deus não é meu pai, ele é um estranho para mim, o elemento da confiança não existe. Então a oração ela fica comprometida. Então Jesus está dizendo: a primeira coisa na oração de vocês é que vocês precisam desenvolver essa confiança no cuidado paternal do Deus de vocês. Ele é o vosso Pai. E mais, Ele não é só o vosso Pai, Ele é o Pai nosso. É o Pai de todos, inclusive daquela pessoa a quem você deve perdão. Ele é o Pai dela também, amém? Daquela pessoa que está caindo agora na rua drogada, é o Pai dele também. A mulher que está vendendo o corpo na esquina agora, é Pai dela também. Então o Pai não é o meu Pai somente, Ele é o meu Pai, mas é o Pai de Jesus falou: o Pai é da coletividade, é o Pai de todos. Isso nos chama a atenção para o fato de que quando nós rompemos com qualquer pessoa, nós estamos rompendo com o nosso Pai. Qual que é o pai que fica contente quando um filho dentro de casa não fala com o outro? Sim ou não?
Eu tenho 4. Seria muito triste para mim se eu tivesse um filho que não falasse com outro filho. Sim ou não? Imagina o pai que faz cair chuva sobre bons e maus, vir sol sobre justos e injustos, que não faz acepção de pessoas. Agora eu que sou filho dele faço. Eu discrimino, eu sou preconceituoso, eu diminuo as pessoas por causa de religião, por causa de raça, por causa de sexualidade. Amém? Então Jesus, olha como isso é importante. Jesus diz: o Pai é de todos. Você que ama o Pai, ame o seu irmão. Por isso na Bíblia a gente tem essas coisas caminhando juntas. Não há como alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão, porque o Pai é nosso. Quem não ama seu irmão, que é filho do mesmo Pai, está sob o juízo do Pai. Amém? Está sob o juízo do Pai. E é um amor que não leva em conta a condição. O outro pode ser o que ele quiser ser. Eu não sou crítico dele, eu não sou um derramador de juízo sobre a vida dele. Eu o amo do jeito que ele é, porque ele é um problema de Deus. Em relação a ele, eu faço o que eu puder fazer. Se tiver que dar água, eu vou dar água. Se tiver que dar de comer, eu vou dar de comer. Jesus mandou fazer isso, mas eu não consigo transformar a vida dele. Então Jesus falou: o que eu devo fazer? Eu devo amá-lo, porque o Pai é nosso. Aí segue-se uma adoração, onde ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Eu já expliquei isso. Santificado Pai nosso que estais no céu, estais na perfeição. O céu não é um lugar, o céu é um estado de santidade absoluta, de perfeição absoluta. Amém? Meu Pai, nosso Pai que está na perfeição, na santidade absoluta, fonte de toda a santidade, que é a oração eucarística. Para onde eu devo caminhar? Que eu devo caminhar para essa santidade. Então eu reconheço Ele estar nessa santidade, me chama a essa santidade, que é o, entre aspas, os céus. Está nos céus. Santificado seja o teu nome na terra a partir de mim. Que o teu reino aconteça na terra a partir de mim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, a partir de mim. Amém? A gente que carrega essa marca da filiação divina, que a gente cultiva na fé. O Pai Nosso não é uma oração que você reza para os outros, é uma oração que você reza para você. E o primeiro compromisso, veja: Deus é teu Pai. O outro não é o outro é teu irmão. O Pai é nosso. Esse Pai habita os céus, que é símbolo de perfeição, para onde eu caminho. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Esse Pai, o nome dele é santo. Ele tem um reino de amor, justiça e verdade. Ele tem uma vontade que todos sejam santos. Essa vontade dele, manifestada aqui em 3 aspectos, é um compromisso que eu assumo, porque Deus se movimenta na terra por meio dos seus filhos. Amém? Percebe? Eu quero que vocês entendam que eu me comprometo totalmente com o Pai Nosso. Jesus não deu essa oração para a gente orar de modo mecânico e refletido, porque o Pai Nosso é uma oração que me compromete. Porque veja, você ora assim: santificado seja o teu nome. Ora, como que Deus vai santificar o nome dele na terra, se esse processo não passar por você e por mim? Como que o reino dele virá se não passar por nós que somos filhos, discípulos de Jesus? Como o reino virá, a vontade dele vai acontecer, se nós somos os veículos para que isso aconteça? Amém? Quem entendeu? Levante a sua mão. Fale assim comigo: o Pai Nosso não é uma oração para ser rezada de modo mecânico.
mas ela me compromete com esse Pai. Eu sou o veículo desse Pai na terra. Esse Pai que não é só meu, é nosso e é perfeito. Perfeição essa que eu devo buscar. Aí depois que você se compromete de Jesus, aí você pode pedir. Você vai pedir o quê? O pão. O pão nosso. Veja de novo, o pão não é seu. O pão é nosso. Porque se faltar para você, é porque eu tenho demais. Eu tenho que passar para você. Amém? Entendeu? O pão é nosso também. Não é o pão meu. E o que é esse pão? Esse pão são todas as coisas que eu necessito para existir nesse mundo. É o pão espiritual, a Eucaristia. Pai, não deixe faltar a Eucaristia. Pai, não deixe faltar o pão que é o alimento para o meu corpo físico. Pai, não deixe faltar o alimento para o meu psicológico, para que ele seja sadio. O pão psicomental, para a minha saúde mental. O alimento para a minha mente, para o meu psiquismo. Não me deixe faltar o pão das relacionalidades sadias. Me dê vínculos sadios, amizades sadias. Repita comigo: o pão simboliza toda a necessidade humana. O pão não é meu, o pão é nosso. E ele diz: o pão nosso de cada dia. Por que de cada dia? Porque a vida acontece hoje. Amém? Viver de passado não é coisa do cristão discípulo, porque o passado já foi. E viver pensando no futuro é coisa de ansioso. Amém? Não andeis ansiosos. Então Jesus acaba com essa coisa. Jesus fala: vocês têm o hoje, vocês têm a dificuldade de hoje, por isso o pão é hoje, o pão é de hoje, não é o de amanhã. Amanhã você vai orar o pão nosso de hoje, porque hoje você tem uma vida inteira para você cuidar. O teu passado já foi perdoado. O que passou, passou. O que está no futuro pertence a Deus. Eu nem sei se haverá para mim o 1º de março amanhã. Será que vai haver? Eu não sei, você sabe? Sabe se vai amanhecer vivo amanhã? Diga assim: eu espero que sim. Amém, gente? Então Jesus fala: é o hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã você vai orar hoje. Quarta-feira, quinta-feira você vai: Pai, hoje, dê hoje, porque é sempre hoje. Porque o hoje é o único dia que nós temos para viver. Passado já era, futuro é com Ele. Amém? Então é o hoje. Viver de passado você se deprime, e viver de futuro você fica ansioso. Então é hoje. Dai hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós. Olha aqui, o Pai é nosso. Volta ao tema do perdão fraternal. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque eu também ofendo muita gente e o Senhor me perdoa. E não somente isso, o Senhor me absolveu, me perdoou de uma natureza inteira de pecado, quando o teu Filho, Jesus, que nós vamos ver na sexta-feira, levou sobre si o meu pecado. Ele tomou o meu lugar na cruz, Ele pegou e rasgou a minha dívida contigo, Pai, coisa que ninguém poderia fazer. Então, uma vez que eu fui tão perdoado, perdoar o outro não é nada perto do que o Senhor teve que fazer para me perdoar, que foi enviando o teu bem mais precioso para crucificar na cruz a minha natureza de pecado. Amém?
pequeno perto do perdão de um Deus que se permitiu crucificar. Amém? Então eu tenho que ser tomado por esse constrangimento e parar com essa coisa de ficar sem falar com as pessoas, e romper com as pessoas, antipatizar com as pessoas. É que nesses dias eu estava pregando um retiro, aí veio uma irmã falar comigo, falou assim, Diácono, eu não ia com a sua cara, mas hoje quebrou isso daí. Eu preguei a tarde inteira esses dias aí no encontro, e a pessoa depois veio falar, eu conheço a pessoa, falou, eu não ia com a sua lata. Falei, irmã, mas eu não sou tão ruim assim. Eu falei, não sei, mas essa coisa brota dentro da gente, mas brota mesmo. Eu falei, eu já antipatizei muita gente, hoje eu vigio. Por quê? Porque quando você antipatiza com alguém, o problema não é a pessoa com quem você antipatiza, o problema é você. Porque normalmente as nossas antipatias têm a ver com coisas que estão no nosso inconsciente. Às vezes aquela pessoa lembra uma pessoa muito ruim da nossa infância, o cabelo daquela pessoa, o jeito de andar daquela pessoa, o jeito de falar daquela pessoa. Então remete a uma memória inconsciente de alguém que te oprimiu, daí você projeta naquela pessoa. Amém? Antipatia só fala da gente, não fala do outro. Daí ela dizia, mas hoje quebrou isso daí, Diácono. Eu falei, pois é, mas é assim que acontece. Essa coisa brota do nada. Tem gente que diz assim, né? Quantas vezes eu já antipatizei com alguém, nunca falei com a pessoa, não sei o jeito dela falar, o jeito de ser, o jeito de se colocar. Jesus diz assim, se você antipatizar, você já matou o irmão, porque você já colocou uma parede entre você e ele, você já matou. Amém? Veja como é difícil seguir Jesus. Fácil é ser membro de religião. Amém? Difícil é ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque você cai nisso aqui, ó. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, como nós vimos domingo na liturgia. As tentações de Jesus são as nossas. Então nos dê força para não cairmos na tentação. Livrai-nos do maligno, que é o demônio. Amém. Agora preste atenção, como que fecha isso aqui? E eu vou concluir. Olhe de novo. Veja como que o meu discipulado, a minha vida cristã, eu provo a minha vida cristã no modo como eu lido com o meu semelhante. Amém? Repita isso aí comigo. Eu provo a minha vida cristã no modo como eu lido com o meu semelhante. Lembre-se das palavras do apóstolo São João na primeira carta, quando ele diz: se você diz que ama a Deus que não vê, e não ama seu irmão que vê, você é mentiroso. Você lembra disso aí ou não? Aí ele volta aqui e diz assim: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. O contrário, mas se vós não perdoardes, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Veja que a oração, somente nesta sessão aqui do Pai Nosso, há 3 momentos que fala do amor fraternal. Primeiro, Pai é nosso, amém? Segundo, Pai, me perdoa, porque eu também perdoo quem me ofende. E terceiro, aqui, nós temos que entender que o modo como nós lidamos com os nossos semelhantes mostram se nós somos gente de Deus ou não. Não existe um cristão, ele existe nominalmente, porque ele tem uma pertença, uma participação, mas diante de Deus, meu irmão, deixa eu dar uma palavra forte para você: não existe cristão, não existe alguém que seja cristão, que esteja em boa condição diante de Deus, se está com relação rompida com alguém. Durma com esse barulho hoje, porque isso é o Evangelho, não sou eu. Veja, por 3 vezes aqui nós temos esse elemento
da importância do amor fraternal. O que Jesus está querendo dizer? Se você não entender que o Pai não é só seu, é do outro com quem você está sem falar, se você não entender que o Pai para quem você pede perdão, quando você pede perdão, Ele te perdoa, mas você se compromete também em perdoar o outro, mas não perdoa nunca. Se você não entender isso aqui, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeste. Por que fecha desse jeito o texto? Você sabe? Jesus está dizendo: se você não perdoar o seu irmão, não adianta nem você orar, porque o Pai não vai ouvir essa oração. Amém? Por isso que fecha desse jeito. Percebe? Fecha falando novamente sobre o nosso dever cristão de perdoar quem nos ofendeu, porque também nós ofendemos outras pessoas. E o maior ofendido na história humana é o próprio Deus, que para nos redimir teve que morrer. Então não tem ninguém santinho com relação a ofender as pessoas. Ele me ofendeu. Quantas pessoas você já ofendeu? Repita comigo: todo ofendido é um ofensor. Dorme com esse barulho. Mas isso é o Evangelho. Amém? Isso aqui é o Evangelho. É Jesus que está falando. E interessante isso aqui, gente. Veja, ele coloca a tese, ele coloca a tese e a antitese, porque ele diz: se você perdoar, o Pai vai perdoar. Olha que pedagogia. Parece que está falando que a gente tem alguma dificuldade de compreender, né? Poderia ter ficado só no primeiro versículo, mas ele fala: se vocês perdoarem, o Pai vai perdoar vocês. Quer dizer, o contrário a gente já sabe. Mas como ele sabe que a gente tem dificuldade para compreender, então ele repete com a antítese: se vocês não perdoarem, o Pai não vos perdoará. E essa oração aqui não vai passar nem do teto da casa de vocês. Por isso que fecha desse modo. Amém? Quem entendeu? Levante sua mão. Diga-se comigo: Tiago, essa palavra é dura, mas é o Evangelho. Por isso Jesus disse assim: se você quiser me seguir, porque você pode não querer. Sabe por quê? Porque quando você diz eu quero, você passa pelos cortes, você passa pela negação do ego, você passa pela negação do egoísmo, do orgulho. Você tem que pisar em tudo isso aí. Por isso Jesus disse: somente quem quer. Você quer? Então negue-se a si mesmo. A sua vontade é não perdoar, mas negue-se a si mesmo, porque você deve perdoar. Tome a sua cruz, essa cruz que mata o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, a cada dia, todo dia, e me siga. Tem um custo, amém? Tem um custo. Ser discípulo de Jesus tem um custo, e o custo são as exigências do Evangelho, amém? Ou eu aceito e sou discípulo, ou eu não aceito e não sou discípulo, mesmo sendo um religioso. Amém? Vocês parecem ficar um pouco tristes. Ai, gente do céu. Sabe o que está faltando na igreja, gente? Sabe por que o cristianismo está do jeito que está? Eu não estou falando só do catolicismo. O cristianismo no mundo está em crise. Na Europa não tem cristianismo mais. Na Europa, os templos foram vendidos para fazer cassino, casa de show. Amém? Porque o cristianismo não prega mais isso aqui. Porque a mensagem de Jesus é dura demais. Mas Jesus não está preocupado com quantidade. Jesus está preocupado com qualidade. Que sejam 12. Ele chamou 12, não chamou 120. Mas os 12 foram fiéis. Assim mesmo não traíram, né? Quer dizer, mas ele chamou 12, não chamou 120. Porque Deus sabe que as porções de discípulos na terra sempre foram pequenas e sempre serão.
mas é uma igreja de qualidade, é uma igreja de gente que se permite transformar. Amém? Senão nós não passamos de religiosos estéreis, que não produzem o fruto do amor, da justiça e da verdade. Diga comigo: eu quero. Jesus, eu quero o teu coração no lugar do meu, porque o meu coração é duro, ele é de pedra. Jesus, manso e humilde de coração. Coloca o teu coração no lugar do meu. Amém? Preces da comunidade.